Bom dia, tudo bem? Hoje é dia 25 de novembro. Você está aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou Marcelo Murim, criador do canal. Esse canal tem por objetivo estudar sobre espiritualidade, sobre física quântica, trazer temas aí relacionados ao assunto, mostrar que tudo está conectado no universo, que a espiritualidade, a religião é simplesmente uma forma de manifestação do todo. A física quântica prova isso, né, que não se move uma partícula se a outra que teve algum contato em algum momento não seja afetada. Enfim, tentar trazer à luz aí um pouco dessas questões da energia, da vibração, para que a gente juntos possa estudar e ter um entendimento maior de tudo isso aí, como é que essas coisas funcionam no universo e como é que isso nos afeta e como é que nós podemos trabalhar isso para que tenhamos uma vida melhor, mais equilibrada, em busca do nosso caminho evolutivo, né? Esse é o objetivo do canal e é por isso que a gente está aqui todas as segundas e quartas e sextas às 9 da manhã na Twitch, com a leitura de segundas e quartas da Bíblia Peshitta, que é esta daqui, que a Bíblia que foi traduzida diretamente do aramaico, muito utilizada na região do catolicismo siríaco, né? E nas sextas-feiras a gente faz a leitura do Livro dos Espíritos também, para mostrar que o Livro dos Espíritos não tem nada de desmistificar um pouco, né, o Espiritismo, mostrar que o Espiritismo não é uma religião, ele é uma doutrina que foi codificada por Kardec através de um método científico. Os vídeos estão todos no YouTube, tá? Então a gente está aqui ao vivo aqui no Twitch, mas os vídeos depois a gente trata eles, legenda e sobe todos no YouTube. Então dá uma olhada lá, tem mais de 100 livros, 100 vídeos. Você pode procurar os primeiros vídeos na playlist da Bíblia do Livro dos Espíritos, e lá tem explicação direitinho sobre esse trabalho científico que foi feito por Kardec, tá bom? Então é isso, temos lá, repetindo, o canal Conexões.crenças no YouTube, com mais de 100 vídeos, tem 3 playlists lá, da Bíblia Peshitta, do Livro dos Espíritos, de Salmos, tá? Então acompanhe o canal com os vídeos, ouça a leitura comentada, faça o seu comentário, se inscreva no canal, é gratuito, dê o seu joinha, compartilhe também, deixe seu comentário, sua sugestão, que sempre é bom para que a gente possa cada vez mais evoluindo e crescendo, trazendo conteúdos interessantes para todos, né? E temos também o canal Conexões e Crenças no Instagram. No Instagram a gente faz a leitura diária de salmos. Então, todos os dias a gente faz a leitura de um salmo. São 150 salmos, vamos ler todos eles. Assim que terminar, a gente pega um outro livro e continua fazendo as orações matutinas, que a gente entende que é uma forma positiva de começarmos o dia, né? De bem energizados, com a vibração elevada, né? Esses salmos depois eu subo no YouTube também, então você vai ver que tem uma playlist de salmos no YouTube. Então, se por acaso você quiser acompanhar pelo YouTube, fique à vontade, que está todo lá também, tá bom? E é isso, nos ajude aí na divulgação do canal. A gente em breve vai trazer mais conteúdo, mais informações. O intuito é a gente cada vez mais buscando aumentar essa comunidade aqui, e com o objetivo final de ajudar, né, para que nós mesmos possamos trabalhar nosso processo evolutivo através da nossa vibração, através da nossa frequência, e com isso aprender a lidar melhor com isso através de práticas também. Legal? Então, antes da gente começar a ler, fazer a leitura de hoje, quero falar também da Clima Digital, que é o nosso parceiro nesse projeto. Eles são responsáveis aí pela criação do nosso blog, nosso site, do nosso me ajudam na roteirização dos vídeos, a criação também dos e-books, né? Eu não falei, mas a gente tem os e-books ilustrados dos primeiros livros da Bíblia. Então já tem lá Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Então, se você quiser ter um e-book resumido, né, do livro,
com ilustrações bem bacanas que remetam aí ao período e ao tema, ao conteúdo do livro. Procura lá no link da bio do Instagram, baixe o e-book, que tenho certeza que você vai gostar. Tá? Então, a Clima Digital também nos ajuda na criação desses e-books. Então, eu faço toda a gestão técnica do canal, é por conta deles. Então, se você estiver precisando aí de um parceiro que faça um projeto digital que você tem interesse em fazer, procure por eles no @Clima Digital no Instagram ou no site www.climadigital.com.br. Todos os recados dados. Então vamos começar a nossa leitura de hoje. Nós estamos no livro de Juízes, começando hoje o livro de Juízes, tá bom? Como vocês sabem, a gente faz aqui ele tem a leitura primeira, antes de começar provavelmente o livro, ele faz uma introdução, explicando um pouco do que se trata o livro, então vamos lá. Livro de Juízes, em aramaico, Sipra Dayani. Se traduz como Livro dos Juízes. Em hebraico, Shoftim, que significa juízes ou governantes. O nome deste livro se deve a que nele se relata a história de vários juízes ou governantes sobre Israel. Entre eles, uma mulher que Maria levantou para livrar Israel de seus inimigos. Se desconhece seu autor. A data de redação geralmente aceita é o século XI a.C., embora não se possa precisar. Narra a história de vários heróis israelitas, os quais, no nome de Maria, libertaram o povo dos adversários estabelecidos em Canaã, mas também incorreram nas práticas pagãs das nações que deviam expulsar da terra conquistada. O livro mostra a influência do paganismo entre o povo de Deus e a reação do Senhor diante disto. Ele nos fala de Otoniel, Débora, Baraque, Gedeon, Nafta, Shenson e outros juízes, dos quais nos mostra sua humanidade, em alguns casos fiéis ao Senhor até o fim, em outros fiéis a princípios desviados no final. Mas em todos os casos exaltando a misericórdia, a paciência e a fidelidade de Deus diante de um povo contumaz e infiel. O livro ressalta a mensagem espiritual em contraste com o sentido político que alguns tratam de lhe dar. Maria envia opressores quando se desviam de sua vontade, e em seu grande amor envia libertadores quando se arrependem e clamam a ele. Mas a ênfase está no Senhor, que manifesta seu amor, paciência, fidelidade e vitória aos que se apartam do pecado e o buscam. Ok? Então esse é o texto inicial aqui explicando do que se trata o livro de Juízes. Beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui se estamos aqui também na página certa, porque aqui a gente sempre busca uma referência se precisarmos aí de nomenclatura, né, na Bíblia de Jerusalém. Então vamos lá, começando no capítulo 1 do livro de Juízes. Os filhos de Israel tomam posse de Canaã. Então, depois que morreu Josué, Barnum, servo de Maria, os filhos de Israel consultaram a Maria e lhe disseram: quem subirá primeiro por nós contra os cananeus para lutar contra eles na guerra? E Maria respondeu: Judá subirá. Eis que eu entreguei a terra em suas mãos. Então Judá disse a seu irmão Shemon: sobe comigo a minha porção e lutemos contra os cananeus, e também eu irei contigo a tua porção. Assim Shemon foi com ele. E Judá foi à batalha, e Maria entregou aos cananeus e aos perizeus em suas mãos, e destruíram deles a 10.000 homens em Bazaque. E encontraram em Bazaque o governante de Bazaque, e lutaram contra ele, e destruíram os cananeus e os perizeus. Contudo, o governante de Bazaque escapou, mas o perseguiram e o capturaram, e lhe amputaram os dedos polegares de suas mãos e de seus pés. Então o governante de Bazaque disse: 70 reis, com os dedos polegares de suas mãos e de seus pés amputados,
recolhiam o pão de debaixo de minha mesa. Tal como eu lhes fiz, assim Alahá me retribuiu. Depois o levaram a Orishlen, e ali morreu. E os descendentes de Judá lutaram contra Orishlen, e a conquistaram, e a feriram a fio de espada, e as suas aldeias atearam fogo. Depois, os descendentes de Judá desceram para lutar contra os cananeus, que habitavam na região montanhosa no sul e no vale. Depois, Judá se dirigiu aos cananeus que habitavam em Hebron. O nome de Hebron anteriormente era Coriat Arba, e mataram Sesai, Aimã e Talmai. Dali foram contra os habitantes de Davir. O nome de Davir anteriormente era Coriat Sefar. Então disse Calav: quem conquistar Coriat Sefar e a destrua, lhe darei por mulher a minha filha Axa. E a conquistou Atana Ilbar Canaz, irmão mais novo de Calav, e ele lhe deu por mulher a sua filha Axa. E quando ela chegou, ele a persuadiu que pedisse um campo a seu pai. Então ela desceu do jumento, e Calav lhe perguntou: que tens, minha filha? Assim ela lhe respondeu: dá-me uma bendição, pois já me deste a terra do sul, concede-me também a terra bem regada pelas águas. E Calav lhe concedeu a terra superior e a terra inferior, ambas bem regadas pelas águas. Os descendentes do Queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá desde a cidade das palmeiras ao deserto de Judá, que está ao sul de Adar. Foram, pois, e habitaram com o povo. Também Shemão foi com seu irmão Judá e feriram os cananeus que habitavam em Sofat e a destruíram, e puseram por nome a cidade Herma. Judá também conquistou Gaza com seus territórios, Ascalon com seus territórios e Ecrom com seus territórios. E Mariá estava com Judá, e possuíram a região montanhosa, porque não destruíram os habitantes do vale, pois eles tinham carruagem de ferro. E deram Hebron a Calav, tal como dissera Moisés. Também mataram e destruíram ali 3 dos descendentes dos gigantes. Contudo, os benjamitas não destruíram os jebuseus que habitavam em Orishlen. Por esta causa, os jebuseus têm habitado com os benjamitas em Orishlen até hoje. A casa de José também subiu contra Betuel, e Mariá estava com eles. E a casa de José esperou em Betuel. Anteriormente, o nome da cidade era Luz. Então os espias observaram a um homem que saía da cidade e lhe disseram: mostra-nos a entrada da cidade e faremos a paz contigo. E ele lhes mostrou a entrada da cidade, depois feriram a cidade a fio de espada e perdoaram aquele homem e a toda a sua família. Então aquele homem se foi à terra dos hititas e edificou uma cidade, a qual chamou Luz. Este é o nome da cidade até hoje. Mas Menash não destruiu a Bet-Shá, e seus povoados, nem a Tanak, e seus povoados, nem os que habitavam em Dor, e seus povoados, nem os que habitavam em Avinham, e seus povoados, nem os que habitavam em Magdo, e seus povoados, e tampouco subjugou o cananeu que habitava naquela terra. Contudo, quando Israel se fortaleceu, obrigou os cananeus a pagar tributo, porém não os destruíram totalmente. Tampouco Efraim destruiu os cananeus que habitavam em Gazar. Por isso os cananeus habitaram com eles em Gazar. Tampouco Zebulon destruiu os habitantes de Quitron, nem os habitantes de Yalil. Por isso os cananeus têm vivido junto com ele. Contudo, os obrigaram a pagar tributo. Tampouco Ashir destruiu os que habitavam em Aco, nem os que habitavam em Sidom, nem em Rabil, nem em Asbil, nem em Helba, nem em Afak, nem em Rahov. Assim Ashir habitou entre os cananeus que habitavam a terra, porque não os destruiu. Tampouco Naphtali destruiu os habitantes de Bet-Shemesh, nem os habitantes de Bet-Anat. Por isso moraram entre os cananeus que povoavam a terra. Contudo, os habitantes de Bet-Shemesh e os habitantes de Bet-Anat foram obrigados a pagar tributo.
Então os descendentes de Dan expulsaram os amorreus até a região montanhosa, porque não os deixavam descer ao vale. E os amorreus quiseram habitar na terra de Eres, na região montanhosa, em Aijalon e em Saalbim. Porém, quando se fortaleceu o domínio da casa de José, foram obrigados a pagar tributo. E o território dos amorreus compreendia desde a encosta de Ecrom, desde Sela e dali para cima. Capítulo 2. Manifestação de um anjo de Maria a Israel. E subiu um anjo de Maria desde Gálgala a Bequim, e disse aos filhos de Israel: Assim diz Maria: Eu vos tirei do Egito e vos trouxe a terra que prometi aos vossos pais, dizendo: Jamais invalidarei o meu pacto que fiz convosco. Mas vós não fareis pacto com os habitantes dessa terra, destruireis seus altares, mas não obedecestes à minha voz. Por que fizestes assim? Por isso eu também disse assim: Não os destruirei de diante de vós, e vós serão por coisa vã, e os seus deuses vos serão para vós por tropeço. E quando o anjo de Maria disse estas palavras a Israel, todo o povo alçou a sua voz e chorou. Por isso o povo chamou aquele lugar Bequiam, e ali ofereceram sacrifício a Maria. Então Josué despediu o povo, e os filhos de Israel partiram, cada um a sua herança, para tomar posse da terra. E o povo serviu a Maria todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobreviveram depois de Josué, e viram todas as obras de Maria e os privilégios que fizera a Israel. A morte de Josué. E morreu Josué Barnum, servo de Maria, com a idade de 110 anos, e o sepultaram em Tamnat Será, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte de Gash, no território da sua herança. Do mesmo modo foi reunida com seus pais toda aquela geração, e se levantou outra geração depois deles, que não conhecia Maria nem as obras que ele fizera por Israel. Israel se aparta de Maria. E os filhos de Israel fizeram o que era mal diante de Maria, e serviram a Baal. As gerações foram passando e eles foram mudando, né? Perdendo as referências. Assim abandonaram a Maria, o Alahá de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses das nações que os circundavam, e se prostraram a eles, pelo qual provocaram a ira a Maria. Deixaram, pois, a Maria e serviram a Baal e a Astarote. Então Maria se acendeu em ira contra Israel, e ele os entregou no poder de espolhadores, os quais os saquearam. Assim os entregou em poder de seus adversários que os rodeavam, e não puderam mais enfrentar os seus adversários. E por onde quer que saíam, a mão de Maria estava contra eles, para o mal, tal como Maria dissera, e tal como Maria lhes jurara, e se afligiram grandemente. Então Maria levantou juízes dentre Israel, e eles os livraram do poder de seus despojadores. Porém, tampouco aos seus juízes obedeceram, porque se desviaram, seguindo outros deuses, e se prostraram diante deles. Apartaram-se depressa do caminho pelo qual foram seus antepassados, os quais obedeciam os mandamentos de Maria, mas eles não fizeram assim. E quando Maria lhes levantava juízes, Maria estava com os juízes e os livrava do poder de seus adversários todos os dias dos juízes. Maria escutava seus gemidos diante dos que os oprimiam e os violentavam. Contudo, quando morriam os juízes, eles voltavam atrás e se corrompiam mais do que seus pais, seguindo a outros deuses para servi-los e para se prostrar diante deles, e não se apartavam de suas obras nem dos seus maus caminhos. Por isso Maria acendeu em ira contra Israel e disse: Porquanto este povo estimou em nada o meu pacto que ordenei a seus pais, e não obedeceram a minha voz, eu tampouco voltarei a destruir qualquer homem diante deles, das nações que deixou Josué ao morrer. Porque Maria colocava à prova Israel por meio delas, para ver se manteriam ou não
no caminho de Maria e se andariam nele, tal como se mantiveram seus pais. Assim, pois, Maria deixou estas nações e não as destruiu imediatamente, e Maria não os entregara em poder de Josué. Então, o povo foi se perdendo nos ensinamentos, né, nas tradições, e deixaram de seguir Maria e começaram a seguir os deuses pagãos ali, né, os outros deuses. Então vamos lá, capítulo 3. Israel é provado mediante outras nações. Estas são as nações que deixou Maria para pôr à prova a Israel por meio delas, a todos os que não conheceram todas as guerras dos cananeus. Somente para que as gerações dos filhos de Israel conhecessem a guerra, para aprenderem dela, somente os que anteriormente não a haviam conhecido. Os 5 senhores dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que habitavam no monte do Líbano, desde o monte dos descendentes de Hermon e até Malana de Remat, estas eram para provar por meio delas a Israel, para saber se obedeceriam os mandamentos de Maria, os quais ele ordenara, e seus pais através de Moisés. E os filhos de Israel habitaram entre os cananeus, os heveus, os amorreus, os perizeus, os hititas e os jebuseus, e tomaram dentre eles a mulheres para si, e deram as suas filhas aos seus filhos, e serviram aos seus deuses. Assim os filhos de Israel fizeram o que era mal diante de Maria, e se esqueceram de Maria, seu Alahá, e serviram a Baal e a Astarote. Por esta causa, Maria se acendeu em ira contra Israel e os entregou em poder de Cuxã, o ímpio rei de Aram-Marim. E assim os filhos de Israel serviram ao ímpio Cuxã durante 8 anos. Então os filhos de Israel invocaram a Maria, e Maria levantou um libertador para os filhos de Israel. E Atna Ilbar-Canãs, irmão mais novo de Calav, os libertou. E o poder de Maria estava sobre ele, e julgou a Israel. Quando saiu a guerra, Maria entregou nas suas mãos o ímpio Cuxã, rei de Aram-Narim, e seu poder prevaleceu sobre o ímpio Cuxã. Assim a terra repousou durante 40 anos, e morreu Atnaid-Bar-Canás. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal diante de Maria, novamente, pelo qual Maria fortaleceu a Eglon, rei de Moabe, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal diante de Maria. E Eglon reuniu contra eles os filhos de Amon e de Malique, e foram e feriram Israel, e tomaram posse da cidade das palmeiras. Então os filhos de Israel serviram a Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Mas os filhos de Israel invocaram a Maria, e Maria lhes levantou um libertador, Ahor Bar-Gira, da tribo de Benjamim, também que era deficiente da sua mão direita. Então os filhos de Israel enviaram um presente por meio dele a Eglon, rei de Moabe. E Ahor fez para si um punhal de 2 gumes, e ele o colocou sobre sua coxa direita, debaixo de suas roupas. Então ele deu o presente a Eglon, rei de Moabe, pois o rei Eglon era um homem muito ingênuo. E quando terminou de oferecer o presente, despediu a gente que trouxera o presente. Porém, ele voltou das pedreiras que estão ao lado de Galgala e lhe disse: Ó rei, tenho um segredo para te dizer a sós. Então o rei disse: Apartai-vos daqui. E se apartaram todos os que estavam diante dele. Depois Ahor se aproximou dele, e o rei estava sentado sozinho na sala superior que havia sido construída para ele. Então Ahor lhe disse: Esta é a mensagem de Alahá que tenho para te trazer. E Eglon se levantou de seu assento. Em seguida Ahor estendeu a sua mão esquerda e tomou o punhal da sua coxa direita e o feriu em seu estômago. Então suas entranhas se derramaram sobre sua ferida, e a gordura fechou, porque ele não tirou o punhal do seu estômago. Depois saiu depressa. E Ahor saiu ao corredor,
fechou as portas da sala superior atrás de si e se foi. Quando ele partiu, entraram os servos do rei e, vendo as portas fechadas da sala superior, disseram: talvez foi a latrina da câmara interior da sala superior. E depois de muito esperar, viram que a porta da sala superior não estava aberta, então tomaram a chave e abriram, e viram a seu senhor morto, estendido sobre o piso. E enquanto eles estavam desorientados, Ahor passou pelas pedreiras e escapou correndo para Seirat. E ao chegar, tocou a trombeta na região montanhosa de Efraim. Então os filhos de Israel desceram com ele desde a região montanhosa, e ele ia diante deles. Então disse a eles: segui-me, pois Mariá vos tem entregue vossos adversários, os moabitas, nas vossas mãos. E desceram após ele, e tomando o val do Jordão de Moabe, não permitiram que ninguém passasse. Naquela ocasião mataram cerca de 10.000 homens dos moabitas, todos robustos e valentes, e nenhum escapou. E os moabitas foram derrotados aquela vez sob o poder de Israel, e a terra teve repouso durante 80 anos. Depois dele veio Xangar, filho de Anat, que matou 600 homens com uma guilhada de bois. Ele também livrou Israel. Então, quer dizer, ele vinha... Eles se perdiam nos ensinamentos de Mariá, aí Deus mandava um juiz e os caras livravam eles. Aí eles se perdiam de novo e assim foi, né? Passava 8, 18, 80 anos. Isso para mim é uma forte evidência de que o tempo da encarnação é nada diante do processo evolutivo, né? Então, passava ali 80 anos, passava uma encarnação e vinha outra. Então, aqueles espíritos que tinham reencarnado voltavam, reencarnavam e cometiam os mesmos erros ou evoluíam um pouco. E assim o processo evolutivo acontece, né? São mais uma forte evidência do processo reencarnatório, né? Que as gerações passam e os espíritos não conseguem evoluir de uma forma rápida, né? A gente vem evoluindo lentamente. Capítulo 4. Débora, a juíza de Israel. Quando Ahor morreu, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal diante de Mariá. Caíram de novo. Por causa disso, Mariá os entregou na mão de Nabim, rei de Canaã, que reinava em Hatzor, e Sísera, que morava em Haroset, dos gentios, era o seu comandante. Então os filhos de Israel invocaram a Mariá, porque este rei possuía 900 carruagens de ferro, e durante 20 anos havia subjugado com violência os filhos de Israel. Naquele tempo, a profetisa Débora, esposa de Laftor, era juíza em Israel. Débora costumava se sentar debaixo de uma palmeira entre Ramtá e Betuil, que está na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Então ela enviou a chamar a Barak bar Avim, de Requém de Naphtali, dizendo a ele: não te ordenou Mariá, o Alahá de Israel, dizendo: vai e acampa no monte Tabor, e leva contigo a 10.000 homens dos descendentes de Naphtali e dos descendentes de Zebulon, que vão contigo à torrente de Quixon contra Sísera, e o comandante de Nabim, contra suas carruagens e contra seu exército, e eu o entregarei em tuas mãos. Então ela perguntou: Mariá não ordenou isso? Barak lhe respondeu: se tu fores comigo, eu irei, mas se tu não fores comigo, não irei. Ela lhe disse: certamente eu irei contigo. Contudo, tu, Barak, honra alguma receberás pela maneira que te conduziste, pois Mariá entregará a Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora se levantou e foi com Barak para Requém. E reuniu Barak, Zebulon e a Naphtali em Requém, e subiram com ele à guerra 10.000 homens, também Débora subiu com ele. Robar o Queneu se tinha apartado dos de Quená, dos descendentes de Robab, sogro de Moisés, e armou sua tenda até o carvalho que está em Sananim, ao lado de Requém. Quando informaram a Sísera que Barak bar Avinham
tinha subido até a guerra ao Monte Tabor, Císera reuniu todas as suas carruagens, 900 carruagens de ferro, e a todo o povo que acompanhava desde Harosete dos gentios até a torrente de Quixon. Então Débora disse a Baraque: levanta-te, pois este é o dia no qual Maria tem entregado em tuas mãos a Císera. Eis que Maria saiu adiante de ti. Depois Baraque desceu desde o Monte Tabor e os 10.000 homens com ele. E destruiu Maria a fio de espada a Císera, junto com todas as suas carruagens e todo o seu exército, diante de Baraque. Mas Císera desceu de sua carruagem e escapou a pé. E Baraque perseguiu suas carruagens e seu exército até Harosete dos gentios. Todo o exército de Císera sucumbiu a fio de espada e ninguém escapou com vida. Porém Císera escapou a pé e entrou na tenda de Anel, mulher de Robar, o queneu, pois havia paz entre Nabim, rei de Hatzor, e Robar, o queneu. Saiu, pois, Anel ao encontro de Císera e disse a ele: volta, senhor meu, volta a mim, não temas. Então ele voltou a ela e ela o cobriu com uma manta. E ele disse a ele: dá-me de beber um pouco de água, pois tenho sede. E abrindo ela um odre de leite, deu-lhe de beber, depois o cobriu. Então ele disse: permanece à entrada da tenda, e se alguém vier lhe perguntar, dizendo: há alguém aqui? Tu lhe responderás: não há. Então Anel, mulher de Robar, tomou uma estaca da tenda e, tomando um martelo em sua mão, entrou onde ele estava dormindo e lhe cravou a estaca em suas têmporas, a qual penetrou até o solo enquanto ele estava dormindo e estava exausto. Assim morreu. Caramba! Nossa Senhora! E eis que enquanto Baraque perseguia Císera, Anel saiu a encontrá-lo e disse a ele: vem, eu te mostrarei o homem que tu andas buscando. Então ele entrou com ela e viu, e eis que Císera estava estendido e morto, com a estaca em suas têmporas. Naquele dia Maria assim derrotou Anabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E a mão dos filhos de Israel se foi fortalecendo contra Anabim, rei de Canaã, até que mataram Anabim, rei de Canaã. Capítulo 5. O cântico de Débora e Baraque. Naquele dia, Débora e Baraque bar Avinham entoaram um cântico dizendo: com vingança foi vingado Israel, com o louvor do povo deram glória a Maria. Ouvi, ó reis, prestai atenção, ó príncipes, eu louvarei a Maria, o Alahá de Israel, cantarei salmos. Ó Maria, quando saíste de Seir, quando andaste entre os campos de Edom, a terra se estremeceu, também o céu gotejou, as nuvens borrifaram águas. As montanhas tremeram diante da presença de Maria. Este Sinai diante da presença de Maria, o Santo de Israel. Nos dias de Xangar, filho de Anabt, e nos dias de Anel, os caminhos estavam fechados. Os que andavam por sendas retas iam por caminhos torcidos. Cessaram os campos em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei. Como uma mãe, me levantei em Israel. Alahá escolherá algo novo, e nesse tempo não se verá entre 40.000 em Israel o pão de cevada, nem a espada, nem a lança. Meu coração disse ao profeta de Israel: aqueles que forem distintos entre o povo, bendizei a Maria. Aqueles que cavalgam sobre jumentas brancas e os que habitam em casas que viajam pelos caminhos, refleti nas palavras dos que examinam entre os mestres. Ali aplicarão a justiça de Maria, sua justiça que abundou para com Israel. Então o povo de Maria descerá ao portão. Desperta, desperta, ó Débora, desperta, profetiza e entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, captura os teus cativos, ó filho de Avinham. Então desceu o libertador para cantar o louvor diante de Maria. Desceu a mim com um homem de Efraim. As suas obras estão em Malique, e depois de ti, Benjamim, por amor a ti. De Maquir surgiu um profeta de Zebulon, os que escrevem com a pena do escriba. Os príncipes de Isacar estavam com Débora. Isacar é como Baraque entre os povos. Ele foi enviado a pé para a porção de Robil. Grandes são os que restauram o coração.
Por que te sentaste entre os caminhos para ouvirdes a respiração dos jumentos monteses? Grandes são os que restauram ao coração na porção de Robil. Gade habitou na terra além do Jordão. Dan encalhou barcos no porto. Ashir habitou na costa do mar e morará em sua enseada. Zebulon é o povo que arriscou sua vida até a morte. Também Naftali sobre as alturas do seu território. Vieram reis e lutaram. Nesse tempo lutaram os reis de Canaã. Em Tanak combateram junto às águas de Magdo. Riqueza nem prata tomaram. Fizeram guerra às estrelas desde suas posições. Pelejaram contra Císera desde os céus na torrente de Quixon. A torrente de Quixon os arrastou também a torrente de Carmim. Fortalece-te, ó minha alma, ó alma minha. Então se romperam os cascos dos cavalos pelo estrondo poderoso dos seus valentes. Amaldiçoai a Merod, diz o anjo de Mariá. Amaldiçoai-a e aos seus habitantes, porquanto não vieram para ajudar Mariá com seus homens. Bendita seja entre as mulheres Anel, mulher de Robar, o Queneu. Bendita seja entre as mulheres que habitam na tenda. Ele pediu água e ela leite deu a ele. Com taça de valentes lhe ofereceu a nata. Sua mão estendeu a estaca e a sua destra ao martelo de carpinteiro e feriu Císera. Rachou sua cabeça, ela o feriu e ultrapassou suas têmporas. Entre seus pés se encurvou e caiu estirado. No lugar onde se encurvou, ali caiu o destruidor. Desde a janela observou e gritou à mãe de Císera. Desde a sacada disse: Por que demoraram em vir as carruagens de meu filho? Por que tarda o ruído de suas carruagens? As suas sábias donzelas lhe diziam, e até ela dizia a si mesma: Talvez vá e capture abundante despojo, e está repartindo uma mula e grande despojo para cada valente. Roupas tingidas e bordadas para Císera, roupas tingidas e bordadas no pescoço dos saqueadores. Assim pereçam todos os teus adversários, ó Mariá, mas os teus amados sejam como o sair do sol na sua força. E a terra teve repouso durante 40 anos. Capítulo 6. Israel é oprimido pelos midianitas. E os filhos de Israel fizeram o que era mal diante de Mariá, pelo qual Mariá se entregou por 7 anos em poder dos midianitas. Então, mais uma vez, né, tinham 40 anos de paz e depois eram entregues de novo a quem os como é que se diz? Dominava, né, aos dominadores. E o poder dos midianitas prevaleceu sobre Israel. Então os filhos de Israel fugiram de diante dos midianitas e construíram para si esconderijos entre as montanhas, nas cavernas e nos lugares fortificados. E quando Israel semeava, subiam os midianitas, os amalequitas e os descendentes de Requim e acampavam contra eles. E destruíam toda a terra até a entrada de Gaza, e não deixavam com vida nem os touros, nem os cordeiros, nem os jumentos, porque eles vinham com seu gado e suas tendas como uma multidão de gafanhotos, e tanto eles como seus camelos eram inumeráveis, e entravam na terra para a devastar. Assim Israel estava sobremaneira agitado pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram a Mariá a respeito de Midian. E Mariá enviou um profeta aos filhos de Israel, que disse a eles: Assim diz Mariá, o Alahá de Israel: Eu vos fiz subir da terra do Egito e vos tomei da casa da escravidão. Eu vos livrei do poder dos egípcios e do poder de todos os vossos opressores, e vos destruí de diante de vós, e vos dei a sua terra. E vos disse: Eu sou Mariá, vosso Alahá, não rendereis culto aos deuses dos amorreus, em cuja terra vos habitais, mas não obedeceste a minha voz. Ou seja, Mariá toda hora tinha que lembrar a galera lá que, vocês não estão fazendo o que eu pedi. Então, segura a onda aí. Chamado de Gedeon, versículo 11 do capítulo 6.
Então veio o anjo de Maria e se assentou debaixo de um carvalho que está em Ofra, aldeia de Yosh, pai de Azri. E Gideon, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para pô-lo a salvo da presença dos midianitas. E o anjo de Maria lhe apareceu e disse a ele: Maria está contigo, homem valente. Então Gideon lhe respondeu: Rogo-te, meu senhor, se Maria está conosco, por que nos sobreveio todas essas coisas? E onde estão todos os prodígios que nossos pais nos contaram, dizendo a nós: Maria nos tirou do Egito? Porém agora Maria nos abandonou, entregando-nos deu em poder dos midianitas. E Maria se voltou para ele e lhe disse: Vai com essa tua força, porque tu livrarás Israel do poder dos midianitas. Eis que eu te enviei. Então ele lhe respondeu: Eu te rogo, meu senhor, com que livrarei Israel? Pois eis que a minha família é insignificante em Menache, e eu sou o menor da casa do meu pai. Então Maria disse a ele: Eu estarei contigo e destruirás os midianitas como a um só homem. Em seguida ele lhe respondeu: Se tenho achado favor aos teus olhos, mostra-me um sinal e sabereis que és tu que falas comigo. Não te apartes daqui até que eu volte a ti e traga minha comida a ti. E ele lhe disse: Eu esperarei até que venhas. Então Gideon entrou e preparou um cabrito das cabras e pão sem levedura, e pôs a carne num cesto, o caldo colocou numa panela, levou tudo a ele debaixo do carvalho e os ofereceu a ele. Assim o anjo de Maria lhe disse: Toma a carne e o pão sem levedura e põe-nos sobre uma pedra, e derrama o caldo sobre ela, e assim o fez. Então o anjo de Maria estendeu a ponta da vara que estava na sua mão, e tocando a carne e o pão sem levedura, subiu o fogo da pedra e consumiu a carne e o pão sem levedura. Depois o anjo de Maria se apartou de seu lugar. Ao ver Gideon, que era o anjo de Maria, disse: Ó Maria, Alahá, viu o anjo de Maria face a face. Então Maria lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. E Gideon construiu ali um altar a Maria e chamou-lhe Maria Shlama, o qual permanece até hoje em Ofra, a população do pai de Azri. O altar de Baal é derrubado. E sucedeu naquele dia que Maria lhe disse: Toma um touro de teu pai e outro touro de 7 anos e derruba o altar de Baal, o ídolo de teu pai, e corta a Aserá que está do seu lado. Depois constrói apropriadamente um altar para Maria, teu Alahá, sobre o alto dessa base. Depois toma um outro touro e oferece sobre o altar com as lenhas da Aserá que cortaste. Então Gideon tomou 10 homens de seus servos e fez tal como Maria lhe dissera. Mas por que temia a casa de seu pai e os homens do povo para fazê-lo durante o dia ou fazê-lo durante a noite? E quando os homens do povo se levantaram pela manhã e viram que o altar de Baal estava derrubado e a Aserá junto a ele estava cortada, e que o outro touro havia sido oferecido sobre o altar que fora edificado, disseram uns aos outros: Quem fez isso? Então perguntaram e investigaram e disseram: Gideon bar Yosha fez isso. Assim os homens do povo disseram a Yosha: Faça ir a teu filho para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou a Aserá que estava junto a ele. Porém, Yosha disse a todos os que estavam contra ele: Vós defendereis a causa de Baal, ou vós o livrareis? Aquele que defender sua causa morrerá ao amanhecer. Se é Deus, que defenda sua própria causa, porque foi derrubado seu altar. Por isso o chamou naquele dia Nedubaal, porque disse: Que Baal julgue, porque derrubou seu altar. Então todos os medianitas, amalequitas e os descendentes de Requem se reuniram como um só e passaram e acamparam no vale de Itzail. E o espírito de Maria investiu a Gideon e ele tocou a trombeta. Assim, Itzail proclamou que o seguisse e enviou a seus mensageiros por toda Menache, para que também eles proclamassem que o seguissem. Também enviou seus mensageiros a Ashir, a Zebulon e a Naphtali, que saíssem ao seu encontro. Então Gideon disse a Maria: Se hás de livrar Israel por minhas mãos, tal como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se houver somente o orvalho no velo e todo o solo ficar seco, saberei que tu livrarás Israel por minhas mãos, tal como disseste.
E assim sucedeu. Quando se levantou no dia seguinte, espremeu o velo e escorreu o orvalho do velo e encheu um copo de água. Contudo, Gideão disse a Alahá: Não se acenda a tua ira contra mim. Falarei só esta vez. Provarei esta vez novamente com o velo, que só fique seco sobre o velo e que haja orvalho sobre todo o solo. E naquela noite Alahá fez assim. Só ficou seco sobre o velo e houve orvalho sobre todo o solo. Então é isso, pessoal. Então, semana que vem continuamos a partir do capítulo 7. Deixemos aqui o capítulo, vamos até o 6. Na semana seguinte, a partir da quarta-feira, a gente continua no capítulo 7. Beleza? Agradeço aí a todos que estiveram comigo até agora. Eu espero que vocês estejam gostando da leitura. Vamos avançando. Espero que talvez mais 2 dias a gente termine aqui o livro de Juízes. E sigam o canal, aí se inscreva no canal, dê o seu joinha se está gostando, faça o seu comentário, divulgue, compartilhe, clique no sininho para que você seja avisado quando tiver vídeo novo. E nos siga lá no Instagram também, para acompanhar os salmos e acompanhar outras postagens que a gente vai trazendo. E muito em breve vamos trazer novidades aí de conteúdo para vocês, tá bom? Desejo a todos aí uma excelente semana, que segunda-feira seja uma segunda-feira também iluminada a todos, com muita proteção, com muitas vibrações positivas. E quarta-feira estamos juntos aqui novamente para continuar a leitura do livro de Juízes. Um abraço a todos. Valeu.